Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 4, os versículos 23 e 24. Assim está escrito: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor Jesus, quando daquele encontro com a mulher samaritana, falando com ela de coisas concernentes ao reino de Deus, dentre vários assuntos que foi tocado, aquela mulher tinha no seu coração uma interrogação que, ao encontrar com Jesus, ela entendeu que era a pessoa certa para lhe dar uma clara explicação de como as coisas deveriam ser acontecidas, principalmente com relação à adoração. Quando as pessoas faziam referência ao lugar onde deveria se fazer a adoração, Jesus então conduz aquela mulher que a adoração não é feita devido aos lugares, mas a quem deve ser adorado. Nós, olhando versículos anteriores, a mulher diz a Jesus o seguinte: Senhor, eu vejo que és profeta. Então, como profeta, o Senhor pode me orientar. E ela disse: Nossos pais adoraram neste monte, e vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E aí então diz que a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai está à procura de adoradores. Ele é espírito, então importa que seja adorado em espírito e em verdade. Outro texto lá no livro de Salmos 96 e o verso 9 está escrito assim: Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Falando sobre a adoração, ela é única e exclusivamente direcionada a Deus. Não se deve adorar a mais ninguém e a nenhum objeto ou lugar histórico. A adoração, ela é direcionada a uma pessoa, Deus. O próprio Senhor Jesus, quando esteve no Monte da Tentação, tentado por Satanás, em várias oportunidades, procurando que Jesus se curvasse diante dele e lhe prestasse adoração, ele disse, mostrou os reinos e tudo, e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse aquilo que todos sabemos: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Uma vez que Deus é digno de adoração, é o único que deve ser adorado e mais ninguém, nós entendemos aqui que o Senhor Jesus, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele também, à semelhança do Espírito Santo, que é Deus, deve sim ser adorado. O próprio Jesus diz a palavra, Paulo escrevendo aos Filipenses, que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus lhe deu um nome soberano. Deus o exaltou de maneira soberana
e lhe deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então ali vemos o direcionamento para que a adoração seja prestada ao Senhor Jesus Cristo. Isto o fazendo no dobrar dos joelhos de todas as pessoas e de todas as línguas que haverão de confessá-lo como Senhor, como Deus. Isto, tanto os que estão nos céus, quanto os que estamos na terra, como aqueles que estão debaixo da terra. Então, quando olhamos para este texto, nós vamos encontrar Jesus digno de adoração. Em várias ocasiões, no ministério de Jesus, quando da ocasião de curas, milagres e libertação de pessoas endemoniadas, o resultado destas pessoas era se dobrar, se curvar diante de Jesus, prostrando-se em terra e manifestando diante dele a adoração. Então, quando nós vemos estes exemplos, e o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 2 e o versículo de número 5, ele deixou registrado assim, 1 Timóteo 2 e 5, onde está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, colocando aqui Jesus como ele realmente é, Jesus como Deus. Tanto é que na linguagem de João, o apóstolo, ao descrever o evangelho de Jesus, ele apresenta Jesus como filho de Deus, como divino, portanto, digno de adoração. Então, as pessoas procuram adorar pessoas, objetos, coisas e lugares. No entanto, o que a Escritura nos afirma é que somente Deus é digno de adoração. E se Jesus recebeu a adoração de tantas pessoas, isto prova-nos verdadeiramente que ele é Deus, como a própria Escritura diz, sendo igual a Deus. E o único Deus e mediador é Jesus. Então nós vamos observar dentro da Escritura alguns pontos onde Jesus foi adorado, e isto prova-nos a sua divindade, ele como Deus, e é nosso dever, mais ainda, não somente como criação, mas como seus filhos por redenção e adoção e servos de Jesus, nós devemos nos prostrar diante do Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade, visto que ele é Deus, portanto, digno da nossa adoração. Nós encontramos primeiro em Mateus, no capítulo 14 e o versículo 33, onde está registrado o seguinte: Mateus 14, 33, quando Jesus andou por sobre as águas e foi ao encontro dos discípulos, lá pela quarta vigília da noite, quando Jesus aproximou-se dos seus discípulos e os acalmou, e quando ele socorreu a Pedro, que estava para afogar-se, então diz-nos a Escritura, no versículo 33, então aproximaram-se dele os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aqui, os discípulos, sem nenhuma ressalva, sem nenhuma restrição, eles se posicionaram diante de Jesus, reconhecendo-o como Deus e oferecendo a ele a adoração que lhe é devida. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, estes discípulos, eles tiveram o prazer e a alegria de adorar ao Senhor
na beleza da sua santidade. Assim como Tomé, quando Jesus apareceu aos discípulos e Tomé não estava, ele disse: eu não creio. Jesus apareceu segunda vez, chamou e disse: aqui estou eu, Tomé. Vede que sou eu, vê o meu lado, vê as minhas mãos, põe o seu dedo. E Tomé então disse o seguinte: Senhor meu e Deus meu. Então, a expressão digna de adoração. As pessoas querem ser adoradas, o diabo quer ser adorado, mas a Escritura não abre para nenhum destes a oportunidade. A Escritura direciona unicamente que a adoração é exclusivamente direcionada a Deus. Sendo Jesus Deus, a adoração é direcionada a Ele. Então aqui os discípulos se curvando diante de Jesus e adorando, como aquele leproso naquela oportunidade que veio diante de Jesus, conforme está registrado em Mateus, no capítulo 8, versículo 2, diz: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Então, ele adorou ao Senhor. Os discípulos adoraram a Jesus, o leproso adorou a Jesus. Nós encontramos ainda em Mateus capítulo 15, versículo 25, falando sobre a mulher cananeia, que tinha uma filha que estava endemoniada e foi a Jesus em busca de socorro. No versículo 25, quando Jesus fala com ela que não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, a atitude daquela mulher não é de aborrecimento diante de Jesus, mas diz: então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Então Jesus foi adorado pelos discípulos, Jesus foi adorado pelo leproso, Jesus foi adorado pela mulher cananeia. E quando Estevão estava sendo julgado e apedrejado, ele também, quando teve aquela visão dos céus abertos e de Jesus, o Filho de Deus, à direita do poder, certamente ali foi uma expressão de adoração de Estevão à pessoa bendita do Senhor Jesus. Assim como também, por ocasião do nascimento de Jesus, vieram aqueles sábios do Oriente perguntando: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E quando eles encontraram-se com Jesus, que estava na casa, lá no capítulo 2, o versículo 11 de Mateus está escrito: e entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então os sábios do Oriente adoraram a Jesus, o bebê, o infante, quando ninguém ainda tinha visto nada a respeito de Jesus, mas eles, guiados pela profecia, sabiam verdadeiramente que Jesus, como Deus, era e é digno de toda a adoração. Assim também faz a igreja edificada por Jesus, que é composta de todos os salvos, de todas as épocas e de todas as nações, independente de qual seja, todos aqueles que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, colocaram-se à disposição dele e ele os recebeu, salvando, curando, libertando. Estes, então, têm o prazer e a alegria de adorar ao Senhor Jesus. Portanto, a ele nós adoramos e bendizemos o seu nome e prestamos-lhe louvores, glória, poder e majestade. Então, esta igreja deve sim adorar o Senhor Jesus Cristo, e ele será para sempre adorado por todas as criaturas, a semelhança do versículo que citei, que ele recebeu um nome soberano sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então,
o Senhor Jesus como digno de adoração, nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 3, diz: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, no mar e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. Estas são as expressões de adoração. Quando o anjo apareceu diante de João na revelação da ilha de Patmos, e João quis dobrar-se diante do anjo para o adorar, ele o levantou e disse: ora, não faças tal, porque eu sou teu conservo, adora a Deus. Então, adorar a Jesus é adorar a Deus. E os próprios anjos, eles adoram a Deus. Em Hebreus, no capítulo 1, e no versículo de número 6, está escrito o seguinte: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, o Senhor Jesus diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então nós, dentro destes textos referidos, nós temos a plena convicção de que Jesus, como Deus que é, ele é digno de adoração, da nossa adoração a ele, como de todos os seres viventes sobre a terra. E a Escritura mostra de maneira clara quem deve ser adorado. Ao Senhor teu Deus unicamente adorarás e só ele servirás. Então, vimos aqui, na síntese desta meditação, que Jesus, como Deus, ele é digno da mais elevada adoração. Então, uma vez que a adoração é exclusivamente direcionada a Deus, e Jesus, sendo Deus, ele também deve ser adorado. E os exemplos que as Escrituras nos trazem com respeito à adoração à pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus, o colocam nesta condição. Jesus nunca reprimiu e reprovou as pessoas por se curvarem diante dele e lhe prestarem a adoração. Se assim ele o fez, é porque realmente ele sabia quem era, onde estava, e as pessoas também o reconheciam como o verdadeiro Deus, diferente do adversário que quer a todo custo que as pessoas o adorem, mas no coração delas há um lugar exclusivamente separado por Deus, aonde é a habitação de Deus no ser humano, por meio do qual o homem adora a Deus. E isto diz-nos a Escritura: adorá-lo em espírito e em verdade, sem nenhuma imagem, sem nenhum objeto, sem nada exteriormente a oferecer, unicamente ao abrir do nosso coração e com todo o nosso ser, prestar-lhe a devida adoração. Sendo assim, Jesus foi adorado pelos seus discípulos, que o reconheceram como Deus. Jesus foi, em segundo lugar, Jesus foi adorado por aquele leproso. Quando veio diante de Jesus, prostrou-se e o adorou. Jesus foi adorado pela mulher cananeia que buscava socorro em favor da sua filha endemoniada. Jesus foi adorado por Estevão, também um dos discípulos do Senhor Jesus. Jesus foi adorado pelos sábios do Oriente quando do seu nascimento. Jesus foi adorado e continuará a sê-lo até o final pela igreja que ele edificou. Então, a igreja, que é a reunião dos salvos de toda a terra e nações, eles se prostram diante de Jesus para adorá-lo. Também Jesus, segundo o Apocalipse, é adorado por toda a criatura, enfatizando o que Paulo deixou escrito em Filipenses, que todo joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é Deus,
verdadeiro Deus é o Senhor Jesus. Quando ele, falando sobre a vida eterna, em João, no capítulo 17, os versículos 2 e 3, ele diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo, são dignos de serem adorados. Unicamente esta Trindade divina. Fora dela, qualquer um que queira receber e exigir a adoração de quem quer que seja, ele está procurando usurpar um lugar e um direito que é devido exclusivamente a Deus. Satanás, que era um querubim ungido, ele quis fazer isto, colocar-se acima de Deus na condição de ser adorado. Ele foi destronado, ele foi lançado fora por causa da sua iniquidade. Então, fica claro que somente a Deus devemos adorar. Então, ele é adorado pelos anjos que rodeiam o seu trono nos céus. Então, sendo Jesus Deus e único digno de adoração, é nosso dever adorá-lo e dar a ele honra, glória, louvor, poder, majestade e adoração. Então, adorado entre os anjos, adorado entre os homens, adorado entre os demônios, adorado entre todos, é o Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, que eu possa reconhecê-lo em todos os momentos e adorá-lo em todas as oportunidades que me oferecer, eu devo prestar a minha adoração ao Senhor Jesus Cristo, como ele disse à mulher samaritana. Não é em Gerizim, não é em Jerusalém que se deve adorar, não é num lugar, numa catedral, mas é adorar a pessoa bendita de Jesus Cristo, que este sim é o verdadeiro Deus. E para adorá-lo, eu posso adorá-lo em casa, na condução, na escola, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar em que nós estivermos reunidos, não há nenhum impedimento de que adoremos ao Senhor Jesus Cristo. Então, adorá-lo como Deus que é o nosso dever. Ele é digno de ser adorado. E adorado da melhor essência e expressão da nossa vida diante do Senhor Jesus Cristo. Então sigamos adiante, adorando-o na beleza da sua santidade e com expressões de louvor e com ações e comportamentos que dignifiquem o nome do Senhor, nós para sempre lhe prestaremos a adoração que lhe é devida. Seja ele adorado por cada um de nós, especialmente por aqueles que, alcançados pela salvação, reconhecem em Jesus o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, aqui está o direcionamento para a nossa vida. Se os demônios o adoram, se os anjos o adoram, se os gentios o adoraram, se os discípulos o adoraram, se aqueles que receberam cura e libertação adoraram a Jesus, se os sábios da época adoraram a Jesus, se os anjos que estão no trono de Deus, servindo continuamente, o adoram, nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, devemos também adorá-lo com todo o nosso ser, reconhecendo o que Jesus disse: ao Senhor unicamente adorarás e só a ele servirás. Portanto, ó
Senhor Jesus. Nós o adoramos como Deus que é, o glorificamos e o bendizemos, e prestamos-lhe culto, louvor, adoração, ações de graças e reconhecimento do teu grande e maravilhoso poder. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.